audiência pública da Diretoria de Saúde de Canas. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.camaracanas.sp.gov.br, TV Câmara, bem como a presença da prefeita municipal Silvana Zanin, vereadores, munícipes presentes, bem como aos técnicos da Diretoria Municipal de Saúde de Canas, que irão realizar e conduzir os trabalhos nessa noite de quinta-feira. Esta é a audiência pública da Diretoria de Saúde de Canas, referente ao terceiro quadrimestre de 2023. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal 558, 2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé a execução do hino nacional. Mas antes eu vou convidar para ocupar a mesa aqui a prefeita municipal Silvana Zanin, Vanessa Medeiros Amorim, diretora de saúde, Emanuel Lucena, diretor da Fazenda, Lucélia Busato, presidente do Conselho Municipal de Saúde. E o vereador Alceu já está no seu lugar, né, Alceu? Então vamos à execução do hino nacional brasileiro. Nem ocupar a mesa também. Lábaro que ostentas estrelado, dedica
Continuando, agradeço novamente a todos e convido para ocupar. Já está ocupada, né, Silvana? Eu passo a palavra aqui para você que vai. Para o técnico da Prefeitura, o Emanuel Luceno, diretor de Fazenda. Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Esta é a audiência pública de apresentação do relatório de gestão do SUS, referente ao terceiro quadrimestre de 2023. A título de introdução, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar, até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir um modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1 da Resolução número 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21 de dezembro de 2012. Fernando, por gentileza, você conserta aí, por favor. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a Emenda Complementar 29, estabelece, em seu artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado, aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Agora vamos apresentar aqui os dados do Fundo Municipal de Saúde. Razão social do Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11.943.646.1000 contra 29. O instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde foi a Lei Municipal número 14, de 29 de abril de 1997. O endereço é Avenida 22 de Março, número 515, Centro, Canas. Telefone 3151-6003 ou 3151-1169. E-mail saude@canas.sp.gov.br. A diretora de saúde é a Vanessa Amorim Medeiros. A data de sua posse, 23
de julho de 2021, o Plano Municipal de Saúde aprovado para os anos de 2022 a 2025, aprovado pelo CMS em 31 de 8 de 2021, data da última Conferência Municipal de Saúde, 31 de agosto de 2021, e data da última Plenária de Saúde, 3 de março de 2023, aprovado pelo COMUS em 20 de março de 2023. As campanhas realizadas em 2023 são as seguintes: campanha de vacinação Covid-19 bivalente, campanha Janeiro Branco, saúde mental, campanha Janeiro Roxo, orientação quanto à hanseníase, campanha Março Lilás, prevenção de câncer do colo de útero, campanhas de vacinação influenza e Covid-19 bivalente, campanha de vacinação Covid-19 bivalente, Pfizer Baby e influenza. Campanha Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação, mutirão de ultrassonografia para diminuir a demanda reprimida, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C. Criação da Central de Relacionamento SUS-CANAS para agendamento e cancelamento de consultas, além da marcação de viagens e exames para o município, do município. Fora do município, corrigindo. Treinamento de APH, atendimento pré-hospitalar, toda a enfermagem UBS e PSF. Certificação pela participação da campanha anual de testagem de HIV e sífilis no ano de 2022. Agora, campanhas referentes ao terceiro quadrimestre de 2023, campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, campanha Outubro Rosa, alerta sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, mutirão de ultrassonografia para diminuir a demanda reprimida de ultrassonografia transvaginal e de mama, campanha Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens. Campanha Dezembro Vermelho, mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. Agora falaremos sobre a subfrota da saúde, que é composta por 15 viaturas, e as viagens realizadas no terceiro quadrimestre. Na verdade, aqui está desde de janeiro, né, o ano inteiro. Então nós temos aí, em janeiro foram realizadas as seguintes viagens: Taubaté ao São José dos Campos, 26, Taubaté 38, São José dos Campos 16, São Paulo 16, Campinas 1, Santos 1, Caraguatatuba 6, em fevereiro para Taubaté, São José dos Campos 27, Taubaté 38, São José 10, São Paulo 9, Santos 1, Caraguatatuba 2 viagens. Em março, Taubaté ao São José, 29, Taubaté 63, São José 9, São Paulo 16, Caraguatatuba 5, Campinas 3. Em abril, Taubaté ao São José 27 viagens, Taubaté 60, São José 13, São Paulo 11, Campinas 1, Caraguatatuba 5, Santos 1 viagem. Mês de maio,
Taubaté São José dos Campos 36, Taubaté 51, São José 13, São Paulo 17, Caraguá 1, Campinas 2. Mês de junho, Taubaté São José dos Campos 21 viagens, Taubaté 68, São José dos Campos 18, São Paulo 20, Campinas 4, Caraguá 3, São Paulo 1, Itapira 1, Campos do Jordão 1. Mês de julho, Taubaté São José 23, Taubaté 54, São José 15, São Paulo 17, Caraguá 2, Campinas 2, Itapira 2. Mês de agosto, Taubaté São José 34, Taubaté 43, São José 13, São Paulo 22, Campinas 2, Caraguatatuba 10 viagens, Mogi das Cruzes 1. Setembro, Taubaté São José dos Campos 33, Taubaté 43, São José dos Campos 9, São Paulo 13, Caraguá 8, Campinas 1, Santos 1, Itapira 2. Mês de outubro, 28 viagens para Taubaté São José dos Campos, Taubaté 49, São José dos Campos 17, São Paulo 21, Campinas 1, Caraguá 14, Mogi das Cruzes 1 viagem. Novembro, Taubaté São José 28, Taubaté 56, São José 17, São Paulo 16, Caraguatatuba 17, Campinas 1 viagem. E por último, dezembro, para Taubaté São José dos Campos 18 viagens, Taubaté 50, São José dos Campos 18, São Paulo 18, Campinas 2, Caraguá 8, Santos 1 viagem e Mogi das Cruzes 1 viagem. Agora, a Estratégia Saúde da Família, o ESF, tem um número de famílias cadastradas equivalente a 1.728 famílias. Então, são 1.728 famílias cadastradas no ESF. Agora, quanto às receitas para a apuração da aplicação em ações e serviços públicos da saúde, as receitas de impostos líquida, que são aquelas oriundas dos recursos próprios, tais como IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITR, dentre outros, multas e juros. No período aqui em análise, a receita líquida foi de R$ 3.180.815,53. Agora, as receitas oriundas de transferências constitucionais e legais, que são aquelas da cota parte FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI exportação, desoneração de ICMS, representou R$ 18.768.782,03. Então, o total de receitas para a apuração da aplicação em ações e serviços públicos da saúde, que é a soma desses que citei anteriormente, representou R$ 21.949.597,56. Abaixo nós temos as receitas adicionais para o financiamento da saúde, que são referentes a recursos oriundos da União e também dos recursos estaduais, representou R$ 1.447.157,49. Então, o total das receitas adicionais para o financiamento da saúde foi de R$ 1.672.845,18. Quanto às despesas com saúde, aqui por subgrupo de natureza da despesa.
Então, as despesas com saúde por subgrupo de natureza da despesa, nós temos aqui pessoal e encargos sociais, que é a folha de pagamento, né? Juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. O total de despesas aí foi de R$ 6.652.676,54. As despesas de capital, que são aquelas destinadas a investimentos, totalizou R$ 330.000 com R$ 330.301,04. Então, totalizando aí, total das despesas com saúde, R$ 6.982.977,58. Abaixo, despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, que são aquelas que são custeadas com recursos próprios, que não são computadas. Totalizou aí R$ 3.735.190,44. Aqui mais sucinto, né, um resumo, total das despesas com saúde por subfunção. Então, na atenção básica, foram dispendidos R$ 6.362.364,68. Na assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 71.437,88. No suporte profilático e terapêutico, R$ 535.275,02. Na vigilância sanitária, R$ 300. E vigilância epidemiológica, R$ 3.600. Agora, aqui nesse quadro, a gente vai demonstrar o resumo da aplicação dos recursos próprios no quadro de aplicação da saúde. Esse recorte em cima aqui, ele já traz o resultado, né? Então, o mínimo constitucional das receitas próprias do município deve ser que 15% no mínimo deve ser aplicado em saúde. Então, o município deveria ter aplicado R$ 3.292.439,63. O apurado, ou seja, o que o município efetivamente aplicou dos seus recursos próprios, ele foi equivalente a 15,49%, que representou em reais R$ 3.502.308,07. Então, excedente ao mínimo, isto é, além do mínimo exigido constitucionalmente, o município aplicou 0,49%, que representou R$ 209.868,44. Agora, despesas específicas com medicamentos. No período em análise, foram realizadas despesas específicas com medicamentos, ou seja, farmacológicos, no montante de R$ 549.399,69, distribuídos da seguinte forma. Desse montante de 549 mil, foram utilizados ou comprados com recursos próprios, que são os recursos oriundos de IPTU, ISS e etc., R$ 9.546,46. Com recursos estaduais, foram utilizados R$ 492.576,09 e com recursos federais, R$ 47.277,14. Então, esse montante de R$ 549.399,69, ele representa, do total das despesas com saúde, R$
7,86%. Isto é, de toda a despesa com saúde, 7,86% foi utilizado para a aquisição de medicamentos. Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do mínimo, percentual mínimo. As despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo constam no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012. Então, o artigo 4º ele vai dizer: não constituirão despesas com saúde e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de. Então, quais são aquelas despesas que não são computadas para o mínimo constitucional, ou seja, aquelas que devem ser utilizadas com recurso próprio? Primeiro, pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área, assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Continuando, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente, realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais. Ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde, e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Então, essa é a síntese, né, do relatório. Eu quero abrir a oportunidade para aqueles que quiserem se manifestar, fazer algum questionamento, senhor presidente. A palavra está franqueada. Aquele que quiser usar. Vanessa, Célia, Alceu. Franqueada para o vereador Alceu Júnior. Perfeita. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, excelentíssima senhora prefeita, Silvana Zanin, aos funcionários da prefeitura, Manuel, Vanessa, Lucélia, vereador Nenê, aos funcionários da casa, Fernando, Lília, e ao munícipe Cauã. E também a todos os munícipes que estão nos acompanhando pela TV Câmara. A todos, meu boa noite. Eu gostaria apenas de fazer 3 perguntas aqui sobre o tema da saúde, né? Já que a gente está numa audiência pública da saúde, eu acho importante. Eu queria só retomar, eu vou me dirigir à Vanessa, porque na última vez foi com você que nós conversamos aqui, sobre a questão se a saúde da nossa cidade, ela tem diagnosticado pessoas com autismo e outras doenças crônicas, né? E na última audiência foi dito que talvez a médica do PSF teria alguma coisa nesse sentido. E a gente ficou até de marcar, aí eu estou até aguardando um horário, né, para a gente falar sobre isso lá. E aí, em cima desse tema, retomando ele então,
normalmente a psicólogo, até a fono também poderia fazer isso, que é aqueles profissionais de entrada dessa criança, vamos pensar assim, e quando há uma suspeita de que aquela criança ela tem autismo, que é o que eu estou tratando aqui, normalmente esses profissionais, eu acho que a psicóloga faz isso, a fono eu não sei, mas a psicóloga, ela normalmente encaminha para uma investigação, para que o profissional adequado possa dar o laudo se tem autismo ou não. Dentro disso, os profissionais que nós temos lá, nós temos essa estatística, né, desses profissionais que suspeitaram de alguma criança, alguém com esse tipo de deficiência e solicitaram encaminhamento, porque o que eu estou tentando buscar e entender se no município nós temos essa estatística lá, até para saber quantas pessoas que têm suspeita, no caso de autismo, né? E até para a gente ter uma noção, né? Uma percepção de um todo, né? A gente tem assim a percepção nossa que inferência, né? Mas eu acho que um dado técnico é muito melhor. Então a primeira coisa é retomar essa questão, se há no município esse tipo de estatística, mais partindo aí do lado agora da psicóloga, que de repente identificou e acabou encaminhando. E se tem, qual é esse quantitativo e o que o município está fazendo para poder tratar o diagnóstico dessa criança autista? Essa é a primeira pergunta. Não sei se você quer responder ou quer que eu faça todas. São 3. Boa noite. Em relação a esse levantamento, nós conseguimos sim fazer esse levantamento, tanto quanto por meio da psicóloga, quanto da fonoaudióloga e até mesmo da médica do SF. É que da última vez a gente tinha conversado aqui, você ficou até eu não gosto de ir lá, eu sei que você tem muito trabalho lá. Então, tentei marcar antes, mas você não pôde, né, por conta da atividade, aí fiquei aguardando um retorno seu para a gente poder conversar sobre isso lá. Eu tenho interesse em saber, em saber, né, ter essa informação. Então, se você puder uma hora me atender, eu teria o maior prazer de ir lá e conversar com você sobre esse tema. Tá bom? Tá bom. Mas que bom que já tem esse levantamento, eu acho que isso é importante, né? A gente, até para que a própria prefeitura possa fazer alguma ação nesse sentido, os dados estatísticos são fundamentais, né? Para isso daí. Outra questão que eu queria perguntar, é uma dúvida que eu queria tirar. No município nós temos uma ginecologista, correto? Correto. E chegou uma informação para mim, não sei se procede dessa forma, de que a ginecologista ela só atende casos emergenciais, gestação de risco, ou atende toda pessoa grávida, né, toda mãe grávida, ela é atendida ou não? Em relação à ginecologista, o município de Canas, nós temos uma médica muito boa do SF. Então, o programa de saúde da família, o médico, por ser um médico generalista, ele atende todas as especialidades, principalmente o pré-natal. Então, o que acontece? Nós estamos triando esses pacientes, as gestantes iniciais ficam no atendimento com a doutora Ana Flávia, que é do SF, e as gestantes que estão no final da gestação, elas passam com a ginecologista, justamente para a gente ampliar a demanda de clínico ginecológico. Então, essa informação que me passaram, de certa forma, ela procede, né? De que o atendimento inicial... Não, e assim, só mais uma colocação, as gestantes de alto risco do município, elas são atendidas via CROSS na Santa Casa de Lorena. Não, perfeito. É que eu estou me referindo à gestante que está tudo ok, né? Iniciou a gestação dela, Sim, não tem nenhum problema. Ela inicia... A abertura do pré-natal ela é feita não exclusivamente pelo médico, né? Ela pode ser feita pelo profissional enfermeiro, que o enfermeiro faz a primeira consulta e encaminha para acompanhamento médico, também podendo, na falta do médico, fazer também a consulta de enfermagem.
Mas o acompanhamento, pelo que você está falando, essa médica generalista do PSF, ela está fazendo esse acompanhamento Faz. das As duas gestações fazem, tranquilas. tanto a médica do SF quanto a médica ginecologista. Então, essa é a questão. Teve uma munícipe, por exemplo, que ela realmente foi tratar com essa médica aí, a do PSF, e que até você comentou sobre ela, a gente tem boas informações sobre ela. E aqui eu não quero levantar a questão da pessoa em si, não é o caso. Eu só vou citar um exemplo, né, um fato que aconteceu, de que, por exemplo, por mais que ela seja generalista, ela não é ginecologista, ela não é a especialista, por mais que ela seja generalista. Então, dentro dessa perspectiva, foi dado, por exemplo, um exame para uma munícipe que estava grávida, para ela poder fazer, e quando ela foi na clínica, acho que radiológica fazer, foi dito que aquele exame já tinha passado o tempo de ser feito. Foi dado por uma médica generalista. Então, ou seja, por mais que ela seja, ela não é da área específica. Então, eu acho que a gente poderia pensar num cuidado maior nesse sentido aí, porque houve aí um pequeno probleminha, né? E a indagação que eu faço é a quantidade de mães, independente de gravidez de risco ou não, essa médica ginecologista, ela não pode atender essa totalidade? Ela pode atender, só que, como eu disse, o programa ESF, ele tem uma grade, né? Por ela ser generalista, a agenda do ESF é uma agenda diferenciada, não é uma agenda exclusivamente clínica, é uma agenda clínica adulta, clínica pediátrica, ginecologista, psiquiatria, visita domiciliar, atendimento às mulheres pós-parto, atendimento às crianças que acabaram de nascer, visita domiciliar, atendimento na área rural. Então, assim, a parte ginecológica, essa médica, no caso, os médicos, né, vamos dizer, em forma geral, os médicos generalistas, eles são, sim, capacitados para esse tipo de atendimento. Agora, vale a gente deixar também uma interrogação na questão do tempo de agendamento desse exame. Se essa gestante, assim que ela passou em consulta, se ela já no imediato já procurou atendimento para realizar o exame. Porque, de fato, tem sim um exame, por exemplo, morfológico, é um exame que ele tem data dentro da gestação para ser realizada. Agora, se a gestante, de repente, passou e aguardou 2, 3, 4 semanas, por algum motivo, o exame para ser realizado, ela perdeu o prazo do exame. Só um exemplo, né, que, de repente, pode existir essa possibilidade. Sim. Mas o que eu estou tentando aqui bater na tecla é o pré-natal mesmo, né? O pré-natal do munícipe, né, canense, o pré-natal. Porque, eventualmente, a generalista vai atender casos assim. Isso não é a questão. A questão é o pré-natal. Eu penso que deveria ser com o ginecologista, né? Porque o pré-natal, ele tem etapas a ser cumprida, né? E fazer o pré-natal com uma generalista, né, do começo até... Na verdade, o vereador, a gente separa para não sobrecarregar, para a gente poder aumentar a oferta de consultas clínicas ginecológicas. A médica do SF, ela sendo uma gestante sem risco, ela inicia o pré-natal no SF, vai até mais ou menos próximo da 35ª semana, depois passando para finalizar o pré-natal com a médica ginecologista. Tá, não, perfeito, eu entendi. Podendo também, nesse intervalo, que também está dentro do programa, uma consulta, um mês uma consulta com o médico, outro mês podendo ser com o enfermeiro. Não necessariamente o pré-natal todo sendo o médico. Inicia-se, então, com a generalista, aquelas que estão tudo ok, e numa altura do pré-natal, passa para a ginecologista. Exato. A questão que eu deixo aqui
não poderia, eu entendo essa questão que você falou da médico PSF e tal, tudo mais, mas não poderia a gente destinar do início até o final só com a ginecologista? É uma obrigação a generalista em termos de, sei lá, de metas do PSF, estou falando de modo bem grosso, tá? Ter esse tipo de atendimento, não poderia deixar o pré-natal... O SF precisa ter esse atendimento. Pré-natal que eu estou falando, Pré-natal. não eventualmente... Pré-natal. Tá, beleza. Uma outra questão que eu queria abordar aqui, quando foi aprovado o Estatuto aqui dos Servidores, foi mencionado a respeito da autorização para a instituição do banco de horas, né? Só que o banco de horas, salvo engano, segundo o Estatuto, deveria ser regulamentado, né? Acredito que tenha sido regulamentado. Eu estou falando mais na área da saúde mesmo, né? Focando aqui a questão que eu sei, assim como Lorena também, o pessoal que mais faz hora extra é motorista. Lá em Lorena não é diferente também, é motorista também. A diferença de Lorena para Canas, a prefeita sempre fala, é que o nosso percentual lá é bem baixo. Não, lá não tem banco de horas. Não sei se no futuro terá, lá não tem. Então, lá, mas a questão de fazer hora extra na saúde, lá também, no motorista, é muito grande. Então, acredito que, por isso que eu estou trazendo esse ponto aqui, deve ter sido regulamentado. Só que, aí não tem nada a ver com você, eu só vou tocar no assunto, mas eu vou chegar lá. De que, eu acho que em 2024, ainda não tem aberto lá no portal da legislação, nenhuma legislação de 2024. Então, não consegui achar lá, prefeita, por exemplo, esse decreto que tenha regulamentado o banco de horas. Eu não achei porque não tem lá aberto 2024. Não tem nenhuma lei e nenhum decreto lá aberto. Então, a pergunta aí dentro desse sentido é só para confirmar. Realmente foi regulamentado? Foi regulamentado através de decreto, né? Foi dado ciência, no caso em específico, aos motoristas, porque o estatuto foi aprovado no final do ano passado, né? Finalzinho. E aí logo no final do mês teve o pagamento deles, né? Muitas pessoas aí, eu estou trazendo uma informação que eu quero só confirmar, sem fazer juízo de um lado ou para o outro, de que muitos foram informados de que teria que receber em banco de horas, e não aquilo que ele fez, ou seja, ele fez primeiro a hora extra para depois ser avisado que seria banco de horas, né? O banco de horas pode ser feito, logicamente é legal, foi até aprovado, ainda mais o município que está passando por problemas em termos de percentual de pessoal, é uma alternativa, isso a gente tem consciência. A única questão que talvez seria bom esclarecer é que talvez deveria ser falado para o motorista de que a partir daquele momento as horas extras seriam um banco de horas. O que deu a entender por parte de muitos é que fizeram, só depois falaram que seria banco de horas. Essa é a questão, tá? Que eu deixo aqui pontuado. Mas já foi respondido que há, então, o banco de horas, né, regulamentado, e depois certamente vai ser colocado no portal da transparência a legislação 2024, tá? Mas eu não sei, agora a pergunta que fica esse banco de horas foi avisado para eles que seria? Porque o que deu a entender por lado deles é que foram feitas horas extras só depois dizer, opa, temos um banco de horas regulamentado agora. Ou seja, o servidor pode ter aquela alternativa de fazer hora extra ou não, né? E aí eles fizeram, achando que ia receber, acabou não recebendo. Não sei se isso aconteceu ou se foi dessa forma que aconteceu. Essa é uma questão, não sei se você pode responder. Oi, boa noite a todos. Foi feito o banco de horas, não sei precisar a data, não sei se foi distribuído em papel, mas verbalmente todos sabiam. Certo? Faltou, na correria de janeiro, você sabe que janeiro é corrido.
E como o estatuto foi aprovado, quem fez tudo o Alceu foram advogados. A gente não se meteu em nada, porque é tudo baseado em lei, o que pode, o que não pode. Ninguém vai ser prejudicado em minuto nenhum. Eu repito para todo mundo, eu sou funcionária pública, não quero tirar nada de ninguém, mas chegou-se a um ponto que eu tenho 4 meses para ajustar a prefeitura. Não fui eu que fiz a lei de responsabilidade fiscal, não sou o presidente da República, que foi o Lula que cortou as verbas de todos. Você sabe melhor que eu, sabe explicar melhor que eu, porque eu nunca vou esquecer que eu sou professora de português, certo? Então, o município se adequou à realidade. Não queria, em minuto nenhum, fazer aquilo, mas o estatuto deu a oportunidade. Eu falo para eles, melhor do que hora extra é a gente organizar a prefeitura para que, em vez de, como eu fiz, mandar para a Câmara exatamente o reajuste que podia por lei, eu queria ter mandado 10 ou 12. Hora extra, eu explico para eles 1000 vezes, dá uma média? Dá, mas quem está em final de carreira, igual eu, vê que no INSS isso não faz tanta diferença. Não foi tirado nada de ninguém, está sendo feito burocraticamente pelos recursos humanos, tudo que diz o decreto, vou até cobrar que seja colocado no portal, então fiquem tranquilos. As diárias foram aumentadas, porque a gente sabe que em viagens, alimentação está mais caro, tudo está mais caro. Então, foi feito diante da lei, não foi por minha vontade, mas por responsabilidade foi feito. Eu fiz o que a lei mandava que fizesse. Eu acho que quem um dia que estiver no meu lugar vai ter que aprender que prefeito manda, mas prefeito tem que ter juízo e responsabilidade, porque senão todos os funcionários pagam, não só eles, todos. Se a gente chegou nesse ponto, é porque deveria ter sido feito um pouco menos, porque você, melhor que eu, deve saber que quando o excesso de horas extras é contínuo, é melhor contratar um funcionário novo do que desgastar demais o funcionário, ainda mais o motorista, que tem uma regra de descanso de 11 horas. Certo? Então, espero que nesses 4 meses tudo se ajuste, tudo volte ao normal. O banco de horas dá 2 possibilidades: receber ou ficar totalmente no banco. Então, ele não foi exatamente só para um lado, deu a oportunidade de tudo. Se depois desses 4 meses a prefeitura regularizar e falar assim, conseguimos pagar 20 para todos, e o restante eles tiram em dias, e aí vai. Então, eu fiz o que a lei pediu que eu fizesse, tenho juízo e faço certinho. Claro. Podemos continuar? Ginecologista, 15 horas semanais, não é? Quantas mulheres tem em Canas? Em média, meio a meio, não é? Se tem 5.000 habitantes, Sim, vamos jogar baixo, 2.000 mulheres 2.300, mais ou menos. que não têm só a parte de gestante. A ginecologista não daria conta, isso é matemático. Certo? O que se faz? A gente é a humanidade, é sentir que ninguém pode ficar sem passar numa ginecologista quando houver necessidade. Ela não está ali apenas e tão somente para a gestante. Todas as mulheres que têm um problema ginecológico têm que passar por ela. Eu aprendi com a Vanessa, com todos que estão lá, que o ESF é Estratégia Saúde da Família. Então, ela cuida da família como um todo. Então, aquelas jovens que passam lá, estão grávidas, começam por lá. Se sente que tem algum pormenor, já passa imediatamente para a ginecologista. O que não pode é ter uma fila de pessoas querendo passar na ginecologista e ela só ter tempo de fazer a gestante. Então, tudo que é muito sério, ginecologicamente, passa nela.
que mais que nós falamos? Gostaria de ter o percentual da Prefeitura de Lorena, viu? Aí seria 20% de aumento para todos os funcionários. Lá em Lorena nós tivemos uma reestrutura ano passado. Foi boa. Com relação a essa última questão do banco de horas, do ponto de vista jurídico, não tem o que questionar. Então, inclusive, com quem eu conversei sobre isso, eu sempre falei para todos eles que, do ponto de vista legal, jurídico, está perfeito, não há problema aí. E até apontou para ele nesse sentido, eu não tenho como, por mais que eu seja visto como vereador de oposição, mas a gente tem que se prender aos fatos e à lei. Se a lei diz que pode ser feito, né, não posso contrariar a lei. Para todos eu falei mais ou menos assim. A questão que eles pontuaram é apenas da informação chegar. Tipo assim, ela chegou depois que eles fizeram já a hora extra, né, não foi avisado previamente que seria assim a partir dali. O ponto é só isso. Então, o alerta que eu deixo é só essa questão. Até porque, como não está no portal de transparência, e eu, por exemplo, não tive ciência, né, para saber os termos de lá, até para poder orientá-los, né? Imagina, acredito que não tenha sido explicado para ele todos os decretos, como que funcionaria. Não sei como que é isso lá dentro da prefeitura. Então, o ponto é esse. Mas, quanto à legalidade, eu tenho orientado todos eles que me procuram, né, quem me procura, que do ponto de vista legal não tem o que questionar. A questão é só, às vezes, o modo de se executar aquilo que é legal, né? Que é esse ponto que eu estou tratando aqui. E, por último, só para poder perguntar, nós estamos assim num momento bastante preocupante, né? Não estou falando em Cana, estou falando no Brasil como um todo, com relação a essa questão da dengue, né? Então, eu queria saber quais são as ações que o município está fazendo relacionadas à questão da dengue, principalmente no que foi vinculado aí, né, daquele foco que estava ali naquele latão de água ali, aonde tinha realmente larvas ali, pelo que chegou até mim, né, essa questão. Então, isso preocupa, né, a questão do tema em si, que é a dengue, né, e com base nisso daqui também. Então, eu queria só saber um pouco, Vanessa, aproveitar que depois, quem for assistir aqui a sessão, a audiência pública, poderá ter essa resposta, né, do município, quais são as ações efetivas que o município está fazendo, né, atualmente para combater, né, essa questão da dengue. E também para evitar que casos como esse daqui, frente à Câmara Municipal, eles não ocorram mais também. De fato, né, a dengue está muito preocupante, não apenas em Canas, né, que em Canas ainda, graças a Deus, a gente ainda tem um quadro epidemiológico controlado. Cidades vizinhas, né, a gente já tem um conhecimento que já foi decretado epidemia. Lorena, se eu não me engano, também já decretou, né, que são municípios menores com mais de 300 casos de positivos. Então, assim, hoje o município de Canas, nós temos 56 notificações de dengue, tá? Dessas 56, nós temos 8 casos confirmados, 12 casos descartados e 36 pacientes aguardando análise de resultado de exame. Amanhã, até aproveito, até trouxe aqui, né, pedi permissão para estar colocando esse cartaz, que amanhã o governo do estado de São Paulo, foi uma campanha lançada de última hora, vai estar fazendo a campanha do dia D, de mobilização das arboviroses. Então, assim, todos os municípios do estado de São Paulo irão participar desse evento. Canas vai estar fazendo a intensificação casa a casa com os agentes de endemia, com os agentes de saúde, panfletagem nos comércios, divulgação do site da dengue nas redes sociais da prefeitura. Hoje eu tive conversando com a diretora de educação também para fazer um serviço em conjunto nas escolas. Defesa Civil vai estar nos apoiando amanhã. Então, assim, amanhã vai acontecer no município o dia D, de mobilização das arboviroses. Então, essas são as ações que o município está buscando.
e intensificação do casa a casa. Perfeito. Perfeito. Acho que é importante esse feedback para a população, porque às vezes, e do município também de Cannes, eu sei que, pelo que eu tenho acompanhado, no que é postado no site da prefeitura, que graças a Deus, né, também, por isso que o índice aqui, comparado às outras cidades, são bem menores, né? Mas o que não deixa, obviamente, da gente redobrar os nossos alertas. Cidade vizinha aqui, sua cidade lá, teve morte por dengue hemorrágica, né? Então é algo que preocupa. E o que mais impactou, né, foi justamente aquele foco ali, né? Por isso da preocupação, embora a gente não tenha índice elevado, e eu acho que isso também demonstra aí uma ação por parte da saúde, né? Porque se fosse de qualquer jeito, o índice estaria lá em cima, né? Então, graças a Deus por isso que as ações elas estão sendo importantes. Então, a minha fala é no sentido de tentar evitar casos como esses e divulgar para a população para que ela tenha ciência do que está sendo feito, até que ela possa também se educar, né? Porque precisa também em casa a gente fazer a nossa parte, né? Exatamente, porque senão... isso que eu ia colocar aqui, assim, ainda, né, falando de município de Canas, município de Cachoeira Paulista, né, a cidade que eu resido, assim, a maior dificuldade que a gente escuta diariamente dos agentes ainda é a resistência da população para abrirem as portas. Então, assim, até teve uma webconferência semana passada, essa semana novamente, solicitando mesmo que a população abram as portas, porque, na verdade, o mosquito, o lugar de alojamento dele é dentro dessa residência. E assim, se a população, não abrirem as portas, vai dificultar o serviço da saúde. Deixa eu incomodar mais um pouquinho. Eu não assisti o vídeo, porque no momento que estão postando esses vídeos aí, com a graça de Deus, eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, estou mandando asfaltar a rua, fazer ponte, terminando escola, terminando creche. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Quem fez o vídeo virou o latão? Então, exatamente, foi o meu questionamento, porque gravar, todo mundo poderia ter gravado, mas então, poderia, no momento, realizar um ato de tentar tombar o tambor para fazer uma ação de população, uma ação de eliminação de criadouros. Então, a pessoa que fez perdeu a oportunidade de fazer o correto, porque falar, até papagaio fala, mas fazer é bem diferente. E na hora da crítica, ele tem que criticar o funcionário. Quem é pago para fazer aquilo? Mas aí eu já vou defender o funcionário. Se Canas não está com essa epidemia, porque o funcionário fez a parte dele. Eu não sei se no mundo que as pessoas que fazem isso na internet, as pessoas são todas perfeitas. Porque no mundo de Deus, nós somos seres humanos passíveis a erro e ninguém é perfeito. Certinho? Perfeito. Bom, essas eram as minhas colocações, né? E a minha preocupação com relação à questão da dengue. Também não sei quem que derrubou o latão lá. Eu penso que deveria... Não, sério, eu não sei mesmo, né? Eu penso... Hã? Eu penso que o latão deveria ter ficado lá até para poder acionar os agentes da prefeitura para poder verificar o foco ali. Então, acho que essa seria a medida, a ação correta, né, a ser tomada. Esperar que alguém da prefeitura estivesse lá e verificasse em loco, né, o técnico da prefeitura, sobre essa situação. Mas, no mais, era isso que eu tinha que colocar. Agradeço aí, Vanessa, as explicações, prefeita. Então, vou marcar com você para a gente conversar sobre aquele tema que, para mim, é muito sensível, né, essa questão de autismo, né? Eu falo isso por experiência própria também, tá? Então, é um tema que, para mim, é bastante sensível, tá bom? O que eu puder fazer
para poder ajudar, e o nosso intuito aqui é somente ajudar, nada mais do que isso, tá bom? Agradeço e boa noite a todos. Podia fazer uma perguntinha? Eu queria ver com vocês, nós temos alguns casos, não é pouco, são poucos, de criança com suspeita de TEA, de autismo. E como que está o encaminhamento para o neuro? Eu até procurei a você essa semana sobre um caso, mas já teve uma outra senhora que me procurou essa semana também. Então eu queria ver com vocês como é que estão. Dá uma força aí ao seu. Lília, liga ela para ela. Então, o SUS está passando por um problema com um neuropediatra. Lília. Um dos Lília. problemas, neuropediatra. Ligar? Tá. Então, um dos problemas é a falta de neuropediatra. Somente o AME de Taubaté tem, e eles estão oferecendo 5 vagas para 27 municípios. Aí o que a gente faz? A gente manda o encaminhamento para lá, para a CROSS. Na CROSS tem uma junta médica, eles avaliam os casos e vê todos, não que um seja mais importante do que o outro, mas eles vão, avaliam, e os mais importantes passam na frente. Entendi. Porque é um neuro para atender 27 municípios. É coisa que já aconteceu com o neuro adulto, reumatologista. Hoje em dia está sobrando vaga, graças a Deus, de reumatologista, neurologista, otorrinolaringologista, está sobrando. E mais uma vitória, mais uma conquista nossa, que há 15 anos nós não temos na rede e agora nós temos. Alergologista, nós temos na rede. Nem particular, em Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, não tem essa especialidade. E no SUS nós temos agora alergologista. Que bom. Isso sem contar o reumatologista também, que é muito difícil. Neurologista, está sobrando vaga, graças a Deus. Só que, assim, como sempre, o absenteísmo está grande, o pessoal não está sabendo aproveitar essas vagas. Mas está tendo, sim. Então, tá bom. Então, nós... Só um momentinho, só completando a fala da Lucélia, o município de Canas, ele tem uma ampla referência, né? AME de Lorena, AME de Taubaté, AME de São José, AME de Caraguatatuba, Hospital Regional de Taubaté, São José, Caraguatatuba, futuramente Cruzeiro, o HMUT em Taubaté, que alguns serviços estão fechados, poucos ainda funcionam. Então, assim, o AME de Lorena, vou dar o exemplo do AME de Lorena. Nós estamos participando, né, Lucélia, de uma oficina de regionalização, que o ano passado, o AME de Lorena foi o AME que mais perdeu profissionais. Faltou pneumologista, faltou ginecologista, faltou otorrino, faltou vascular, faltou reumato e assim. Então, até eles passam, eles tendo essa dificuldade da contratação desses profissionais, é onde acarreta dificuldade dentro da oferta dos municípios, que nós dependemos também dessas ofertas. E essa regionalização, só complementando, o foco dela é a neurologia. Tanto adulto quanto a infantil e a traumatologia também, que eles falaram que às vezes eles deixam de atender uma pessoa que está lá com uma consulta agendada, não atende porque acontece um acidente na Dutra, eles correm e levam para lá. E está acontecendo isso também com cirurgia. Cirurgia eletiva, eles estão dando uma aprazada, porque está tendo muito acidente, infelizmente.
Aí sempre quando ocorre um acidente, passa na frente de todo mundo, porque acidente todo mundo sabe sim. que é vaga zero. E nessa eletiva vai ficando, vai ficando, vai ficando. Alguns pacientes acham até que é má vontade da nossa parte, mas não é isso. É que, infelizmente, o número de acidentes estão aumentando, as vítimas Lucélia, também. só lembrando que acidente não é só acidente de trânsito, né? É um acidente vascular cerebral, um AVC, um infarto, né? Essas uma complicações, esses pacientes com comorbidades que acabam se agravando, que aí acaba que tirando, passando na frente, tendo prioridade no atendimento do que os pacientes seletivos. Igual agora mesmo, vindo para cá, estava um acidente na Dutra não, ali na estrada, era um munícipe de Canas que estava, com certeza vai ser transferido, não sei, mas vai passar na frente de todo mundo que está lá esperando, né? E tem Que acidente. E tem também, né? Quando faz os encaminhamentos, as pessoas não vão. Não vão, o absenteísmo. Então, Tá eu vejo acontecendo no AME muito. lá a quantidade de centenas de pessoas que marcam o médico, os exames, chega no dia não comparece. Não compara. E olha, Laerte, essa semana, a gente não vai citar nomes, né? Óbvio. Eu estava também. na minha sala e escutei a Lucélia falando ao telefone com uma determinada paciente. Um exame importantíssimo, um exame difícil, muito difícil o agendamento do exame, que demora mais de anos. Como que é o nome do exame, Lucélia? Ultrassonografia arterial e venoso Dos membros dos inferiores. membros inferiores bilateral, das duas pernas Saiu a inteiras. vaga para a paciente, com muita tristeza, a gente escutar isso, a Eu paciente implorei ela negou para ir. o exame. Eu cheguei a implorar, por favor, vai nesse exame, a gente vai Tristeza, perder. né? É uma marcação interna, não tem como por outra pessoa. E no sendo uma lugar. marcação interna, que a Lucélia diz, não é uma marcação. A marcação primária saiu do município de Canas, referenciando para algum hospital. E o hospital ele pega esse paciente como um todo. E a continuidade do tratamento é por conta dos agendamentos do hospital. E esse exame saiu com o agendamento do hospital e a paciente negou-se a realizar o exame. E esse exame, Ou seja, perdeu-se a vaga porque nós, de mãos amarradas, a gente não podia usar a vaga para passar para outro paciente, porque é vaga interna, é vaga do hospital para o paciente, não do município de Canas para o paciente. e lá eles preferem perder a vaga a passar para outro paciente. E complementando essas perdas, acaba que influenciando depois na liberação futura das vagas ofertadas para Das nós novas na cotas, CROSS, né? nas cotas. Das Exatamente. novas cotas. Então, outra coisa que eu Muito triste isso, viu? queria só abordar é sobre o caso da dengue mesmo. A dengue hoje está muito preocupante. Nós estamos aqui, tem cidade já em calamidade pública mesmo, com a dengue. Graças a Deus, aqui no nosso município ainda está controlada. A gente entristece um pouco, ou muito, quando acontece, porque nós aqui em Canas temos vários motivos de preocupação. Teve o caso do latão, que o vereador viu, eu acho que tem que preocupar sim. Mas hoje aqui em Canas, a gente tem que preocupar muito mais nós temos aqui em Canas muitas reciclagens, que são focos grandiosos de acúmulo de água parada. É um assunto delicado de mexer, porque são empresas, não sei se está legal ou não está legal, mas que geram empregos. Mas é muito preocupante. Nós temos Dona Ana, nós temos na Tuia, nós temos aqui no centro da cidade, nós temos na Rua do Meio, nós temos em todo o município inteiro.
Então, isso, quer queira, quer não, são locais que acumulam água. E eu até sugeri, né, a prefeita, quando entrou no Luciano, sugeri, para que nós, para tirar esse foco do centro urbano da cidade, criasse um local com licença da CETESB, com tudo, para remover essas reciclagens, que é importante também, que gera emprego, traz coisa para a cidade, num local mais ou menos 4 ou 5 quilômetros longe do perímetro urbano e com um controle maior de licenças dos meios competentes. E isso também hoje, a gente não quer acabar com isso, mas a gente tem que ter um controle sobre isso. Porque despeja um caminhão lá da reciclagem, despeja ratos, copinhos, baldes, e aquilo, quando chove, é foco de criador de dengue. Então, prefeita, o próximo mandato, se Deus quiser, se a senhora estiver, ou se não o próximo prefeito que tiver, pensar nisso com carinho, para a gente tirar esses focos de criadores do centro da cidade. Laerte, nós vamos estar realizando, uma das ações que nós estaremos realizando, né, aproveitando esse pontapé do governo do Estado de São Paulo, a partir de amanhã, nós estaremos passando no município inteiro, justamente para estar realizando essa vistoria. Tá? Então, assim, só justificando, né, que realmente são pontos assim preocupantes, né? Então, nós temos que fazer isso, nós iremos fazer isso, né? Aproveitando esse pontapé, né, do dia D da mobilização, nós iniciaremos essa vistoria no município de Canas. Orientar os donos, né? Sim. Tomar mais cuidado, ver. Exatamente. Pode ocupar seu lugar, vereador, por favor. Não, é bom no microfone. Deixa. Boa noite a todos, né? Eu vim meio correndo, porque hoje o trabalho foi meio forçado, vim correndo, e eu cheguei lá na rua, lá o pessoal começou a me cobrar que hoje o dia inteirinho foi um foco de pernilongo lá que está triste. Pode ir lá agora, na minha casa, na casa de vizinho, então todo mundo com a casa fechada e lotado. Então eu gostaria de saber do carro da fumaça, né? Porque já tem os focos, tem tudo, e o carro da fumaça ajuda muito. E nós já temos a fumaça no nosso município, que já vem desde da outra gestão. Então, esse ponto aí é um ponto interessante, né? Que aconteceu até que foi eu que vim ali, o munícipe me falou para mim do foco que estava aqui na praça de frente à Câmara, aqui, né? E não só é ali, são todos os lugares, muitas calhas, é muita coisa. Então, só que o munícipe cobra. Então, o que acontece? O carro da fumaça, ele vem, ele passa e faz uma limpeza. E faz tempo que não está feito, não está fazendo, então seria de bom tamanho, porque tem uma pessoa especializada já para isso, foi para São Paulo, treinou para fazer isso aí, né? Então, o que acontece? O carro da fumaça seria bem-vindo nesse momento, pelo surto que está na cidade aí, a gente vê de boca a boca, mas a saúde, eu não sei como é que está a situação lá, né? E de quantos casos tem no município. Então, o que acontece? O carro da fumaça já seria uma boa coisa andando pela cidade, né? E é uma coisa que já tem até o carro já apropriado, já tem um profissional já treinado para isso, né? Esse é o foco que eu vim aqui já para saber, né? E se pode já fazer isso já com urgência, como diz, para ontem, né? Boa noite, vereador. Só te atualizando, né, como eu já apresentei aqui, hoje, até a data de hoje, no município de Canas, nós temos 56 notificações de dengue, tá? Sendo essas 56, 8 casos confirmados,
12 casos descartados e 36 pacientes aguardando o resultado de exame. Tá? Então, hoje, o município de Canas, na data de 29 de fevereiro, ele tem apenas 8 casos de dengue confirmados. Amanhã vai ter uma ação do governo do estado de São Paulo, chamada o Dia D, de mobilização das arboviroses urbanas. Então, foi proposto pelo governo que todos os municípios do estado de São Paulo participassem dessa campanha, intensificando as visitas nas casas, panfletagem nos comércios, divulgação dos sites oficiais da dengue, nos sites da prefeitura. E, como eu disse agora para o Laerte, nós vamos estar também fazendo iniciando uma visitação no município de Canas. Tá? Em relação ao carro da fumaça, é um outro assunto que até eu estava conversando com a prefeita essa semana. Já estou procurando documentos, né, para justificar o efeito desse serviço. Então, o que acontece? O único município da região que está realizando esse serviço é o município de Pinda, porque é um município que ele está em epidemia, uma epidemia bem avançada. Então, ele tem esse equipamento, hoje, para a gente estar adquirindo, ele custa de 80 a 120 mil reais. É o Ministério da Saúde que libera o veneno para ser utilizado nessa máquina. Então, ou seja, é todo um procedimento, não é um veneno que era utilizado anos atrás. Esse veneno utilizado anos atrás, hoje, para o Ministério da Saúde, ele é ineficaz. Ele não combate o mosquito da dengue, ele mata apenas o Culex, que são esses mosquitos pernilongos que ficam cantando no ouvidinho da gente. Então, ou seja, hoje, para o Ministério, é ineficaz. Tudo bem, agora voltando mais uma pergunta, a respeito, né, dos dependentes químicos, né, que eu fiquei sabendo que agora a prefeitura fez, desde quando que está sem o contrato com casa, se foi feito algum contrato, alguma coisa, quando foi feito o contrato, porque a cidade está meio assim, acontecendo umas coisas meio nebulosas aí, a gente até... Essa semana teve um caso aí, no domingo eu tive que sair correndo às pressas aí com um dependente químico que estava tentando a conta própria a vida, e até eu consegui com o pastor Erli, e consegui a vaga lá com ele lá, que é uma coisa de urgência, né? Até que sempre a gente sabe que várias casas têm vários procedimentos para poder fazer, que precisa de exame de sangue, de HIV, ver tudo isso. E tem várias casas que não precisa só do teste da vacina da Covid, e o resto eles fazem lá, né? Não teria como fazer um convênio com a casa que já pega e já leva, porque o dependente ele chega e procura a gente. Eu já venho lidando com isso há tempo. Então, o que acontece? Hoje ele quer, amanhã ele não quer. Ele vai hoje, daqui 2, 3 dias, ele está de volta. Foi o caso de domingo que voltou, e hoje, ele foi no domingo, voltou ontem, que eu fui buscar ele, e hoje ele já tentou contra a vida de novo. Então, o que acontece? E tem certas casas que não segura, igual lá no pastor Elisa. Ele chega, segura e tudo. Só que a pessoa quer ir, ele não pode segurar. Por quê? Então, teria que ver os procedimentos legais, porque a nossa cidade, infelizmente, ela está infestada de usuário. A gente, é até triste ver o que está acontecendo no nosso município. Eu acho que todo mundo aqui, qualquer esquina, encontra com um cara sentando, fumando um cigarrinho do capim do índio lá. Você chega, você vai num canto qualquer aí, tem outro. Você vai no caminho da escola, ele sentado... Sabe como é que é? Fazendo vista agora. E outra, não só o dependente de droga, como os alcoólatras também, que a gente vê aí, ó, tem gente que passa maior constrangimento num ponto de ônibus aí, eles sentados, eles fazem as necessidades ali, causando mau cheiro. E qual que vai ser, né, o procedimento, tanto com os alcoólatras e tanto com os dependentes químicos? Normalmente, como você mesmo citou,
a maioria das clínicas, até que eu conheço, eles têm protocolos, né? Protocolos estes que você também citou. Realização, primeiramente, o desejo próprio da pessoa fazer o processo de passar pelo processo de internação, né? Depois disso, precisa de um relatório médico, né? Atestando a saúde desse paciente, não é simplesmente pegar esse paciente aqui dentro do município de Canas e colocar em determinada instituição, ou seja, esse paciente ele tem alguma doença de base, tirando o alcoolismo, tirando, né, outras situações, também, então, um relatório médico é necessário, né, para comprovar o atestado da saúde dessa pessoa. Precisamos, né, porque está aí ainda, né, a COVID, precisamos testar esse paciente antes de adentrar esse paciente na instituição. Com isso, vem também os testes, né, de HIV, sífilis, hepatite B e C e a vacinação do COVID também. Então, assim, acredito eu que são instituições mais sérias, né, que exigem esse tipo de protocolo, né, para o paciente estar adentrando e realizando o tratamento. Tudo bem. Já nesse termo, eu fui procurado por uma família com 2 dependentes. Aí foram lá no postinho, falaram, vai lá, faz todos os procedimentos, porque as vagas que eu tenho, que eu consigo com os pastores, que a maioria são igrejas evangélicas, e eu consegui. Eles fizeram todos os procedimentos lá o ano passado e até hoje não foram chamados. Tem uma outra pessoa também que foi lá, fez também, eu tenho que comprovar isso para você, e até hoje não foi chamado. Um foi em outubro e o outro foi em novembro. Por que essa demora? Na verdade, é o seguinte, a instituição ela tem que ter a vaga para a gente colocar a pessoa lá dentro, né? E como você mesmo citou, tem que ser do desejo do paciente, não somente o desejo da família de internar esse paciente para recuperar esse paciente. Então, assim, às vezes acontece sim, o paciente faz todo o procedimento. Às vezes, essa semana mesmo foi um paciente internado. O paciente passou pelo médico no mesmo dia, realizou todos os exames e foi agendado no dia seguinte, logo pela manhã, a entrada do paciente numa casa. Então, ou seja, o paciente também, ou a família, se não retornar e procurar, né, o paciente ele perde o desejo, de repente. Então, ou seja, para nós, é bem claro, o paciente ele não pode ser internado se é um paciente consciente, orientado, lúcido. Nós não podemos, à força, saiu a vaga, vamos levar agora, vamos lá, pega a ambulância, chama a polícia, vamos pegar a força, vamos imobilizar e vamos levar para casa. Não, não podemos fazer isso. Não, o caso não é esse. O caso é que eles querem ir. Todos os 3 querem ir. Isso eu tenho certeza disso. E absoluta que eles vêm me cobrando, estou aguardando lá, vamos ver até onde vai. Então, nós deixamos a questão de vocês. E foram feitos todos os procedimentos, reitero de novo, eles querem ir. E vocês sabem quem é. Vocês sabem, porque a pessoa procurou vocês lá também. Oi. Alô? Olha, eu desconheço, porque foi hoje? Ontem chegou um rapaz na minha frente, ele me chamou de dona. Eu falei, pelo amor de Deus, me interna. Eu falei, na hora, certo? Marquei o nome dele, tirei uma foto dele e mandei para a Vanessa. Aí, a parte dele, ninguém pode ser obrigado a ser internado. Ninguém que procurou a Prefeitura de Canas recebeu um não. Agora, tem que fazer todos os exames, tem sim, que é o procedimento da casa, e negativa nenhuma, ninguém recebeu. Então, eu desconheço. Se existe, você me conte, Vanessa, existe? Já teve pacientes que passaram pela diretoria e que não retornaram. Aí é diferente. Isso eu já vi. Teve pessoas, se o senhor não sabe, também vou informar, que ficaram uma semana na casa e saíram. A casa, a gente não pode obrigar. A obrigatória é um juiz que faz. Quando o juiz faz, nós fizemos uma vez, né, Vanessa?
Exatamente, é uma internação compulsória. Prefeitura de Canas não tem não, tá? Para este trabalho, jamais vai ter não. Alô? Olha, E o que acontece também, Dona só Silvana, complementando, só um momentinho, o relatório médico ou paciente, eu vou dar o exemplo do Hospital Psiquiátrico de Itapira, tá? Que é o hospital referência para nós. O paciente, se ele traz uma patologia de base, uma comorbidade, uma deficiência, além da problemática atual, que é o uso de drogas ou uso de álcool, precisa de todo um respaldo, amparo dos profissionais, de demais profissionais, no caso de demais especialistas, para que esse paciente seja aceito nesse hospital. Não é muito diferente de algumas instituições de recuperação, porque eles têm um apoio psicológico, quando precisa, tem o apoio médico, mas não é um médico que trata exclusivamente aquela situação. Tá? Então, assim, são casos específicos. Reiterando, essas três pessoas fizeram todos os procedimentos para a prefeitura, reivindico de novo, certo? Amanhã, a gente está meio apertadinho, mas eu vou deixar de ir trabalhar e vou levar todos os documentos para você ver que eu não estou falando besteira e não estou aqui para jogar a conversa fora, estou aqui para falar de coisa séria, que isso aí, para mim, é tratado como coisa séria. E foram feitos todos os procedimentos pelo postinho, o exame de sangue, e ficou aguardando vaga. Ficou aguardando vaga, e até hoje estão aguardando vaga. E a gente não pode citar nome, nem citar o que é, para não dar o parecer, porque são pessoas ligadas, muito ligadas a mim, certo? Que eu falei assim, olha, no momento eu não tenho. E o que eu fiz? Eu já venho cobrando disso aí no social, você sabe, Vanessa, há muito tempo atrás, até eu parei muito de bater nessa tecla, porque eu comecei a conseguir vagas. Do rapazinho que está andando na cidade, tudo aí, né? A gente sabe que tem uns que entram hoje e saem amanhã. Eu falei aqui, ó, ele entrou no domingo, por volta das 15 horas, e saiu de lá na terça-feira, por volta de 1h da tarde. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil, sim. Muito, muito difícil. Mas a gente não pode desistir. Hoje mesmo eu já fui atrás de um, que foram atrás de mim, falaram comigo, eu fui atrás dele. Consegui falar com ele? Não. Por quê? Ele não... Tem hora que quer, tem hora que não quer. Por quê? Eles vivem num mundo de alucinações. E outra, eu tenho um ditado que eu tenho com um diretor de uma clínica, que ele falou assim, olha, se você der uma latada, se você der uma cheirada, se você fumar um baseado, não me procure, e nem me procure. Eu também falo isso para todos eles. Sabe por quê? Pelo seguinte, a partir do momento que eles usaram, eles não sabem o que estão fazendo, porque a hora que entra lá dentro, o que é que eles caem? Eles caem na real e falam, não quero ficar aqui. Foi o caso do menino que me procurou, saiu do serviço, fui lá na Moriá, da Moriá liguei lá na Ágape, que é para onde o pessoal de Canas está indo, liguei para El Shaddai, liguei para o Canaã. Então, eu tenho vários contatos, e eu não estava conseguindo, porque domingo, última hora, eu tinha que aproveitar aquele momento dele ir. Aí consegui, liguei para o pastor Henrique lá da casa El Shaddai, e falou, pode trazer para mim. Eu cheguei lá às 4h da tarde, estava em culto, tudo. Aí pedi até ajuda do nobre Edil aqui, do Alceu, uma situação que foi sem roupa, foi sem nada, que tem que pegar e levar. Levou, foi 2 dias, hoje ele está aí. Hoje ele está aí, e com certeza já procuraram vocês, porque hoje parece que desandou um pouquinho, meia maionese, eu fui atrás e não consegui ver ele. Então, é uma coisa difícil. Difícil. Aí vem esses outros 3 casos, que eles estão só aguardando, que eles querem ir, foram conceder o que fazer para dobrar eles, para conversar. A gente vê que a família está passando por dificuldades, a gente vê que o estado crítico que está a família, foi preciso sentar, conversar. E eles estão desde outubro e desde novembro. E eu vou pegar a papelada e vou lá amanhã para provar para vocês que eu não tenho... Melhor. E depois pode receber. Não pode. Eu vou ver o que eu faço certinho. Eu vou usar também do poder da gente de vereança, né? Eu vou ver o que eu vou fazer certinho.
Posso fazer mais uma pergunta? Deixa eu fazer uma colocação, por gentileza. Sim, O senhor não perfeitamente. precisa perder o dia de trabalho do senhor, sabe por quê? Como ontem o rapaz foi lá, pode mandar o rapaz lá, não precisa do vereador ir junto, porque é um direito dele, é uma obrigação da prefeitura e nunca foi negado. Então, pode ir lá, pode pedir para ir diretamente com a Vanessa, o senhor não precisa levá-lo. Ele tem todo o direito de ser acolhido pela prefeitura, a gente faz os padrões legais e ele vai ser chamado e a prefeitura vai pagar. Respondendo para o senhor de contrato, quando é prefeitura, eles queriam um contrato que, se tivesse munícipe internado ou não, a casa receberia. E nós optamos por pagar por pessoa. Internou, paga, não internou, não paga. Por quê? Porque entrava, saía, entrava, saía. Então, ao pé da letra, a gente pagava e ninguém ficava. E o dinheiro público, ele tem que ser muito bem utilizado. Tá bom? Não, concordo. Tá certo, a gente conhece esses procedimentos, que a gente tem certa amizade com os diretores das casas, e eles passam para a gente, que tem uns que falam assim, olha, eu tenho tantas vagas por tanta cesta básica, ou tenho tantas vagas por coisa, e fica difícil mesmo, que às vezes pagam uma coisa que não está usando. É justo, é aquele caso que entra, sai. Eu já levei um daqui de Canas, era 9 horas da manhã, quando foi 1 hora da tarde, ele já estava de volta aqui. Canas também aconteceu recentemente de uma internação, o paciente desesperado para receber esse tratamento, o paciente dentro da casa, ele fazendo motinho para que os demais internos começassem a falar mal do serviço, não queriam participar das oficinas, ele foi expulso. O Nenê queria usar a palavra e foi embora? Tá bom. Tem mais alguma colocação? Pode usar. Poderia falar para a gente, Vanessa, até para o munícipe canense poder ouvir, qual que é o protocolo hoje, atualmente, nos casos de o munícipe estar com suspeita de dengue e também suspeita de Covid, né? Que isso não acabou, né? Como que ele tem que fazer quando está suspeito? Ele vai lá na unidade, qual horário? Como é que está sendo essa questão? Se você puder abordar essas duas questões, esses dois protocolos, eu acho que é importante, tá bom? Ok. Em questão da dengue, né, a gente está com as portas, a dengue e Covid, na verdade, com as portas abertas da unidade, né, a partir do momento que a unidade abre, às 7 horas, até às 16 horas, o paciente ele chega sintomático, ele é triado pela enfermagem, é realizado o teste rápido, no caso ou de Covid ou de dengue, né? O município de Canas tem hoje o teste rápido de dengue também. E aí, se é um paciente que no teste, que eu deixo claro que às vezes esse teste não chega a ser um teste 100% confiável para diagnóstico, podendo ele negativar no momento, e futuramente, 2, 3 dias, o paciente vir a apresentar a doença. Tá? Então, assim, é uma base para a gente dar o pontapé de tratamento do paciente. Então, o paciente ele é recebido na unidade, ele é triado na porta de entrada da unidade, ele realiza o teste e, se for necessário, ele é encaminhado para atendimento de enfermagem, ele é feito na triagem. E, se necessário, ele vai para atendimento médico ou até mesmo para encaminhamento hospitalar. Tanto Covid quanto dengue. Deixa eu pegar aqui meu papel de encerramento aqui. Demanda espontânea. Assim, a Lucélia lembrou, fez uma colocação aqui em demanda espontânea. Então, assim, não existe um agendamento. Pode coincidir do paciente estar sintomático e ter feito um agendamento prévio. Porém, se o paciente não tiver o agendamento, ele é recebido pela enfermagem, realizada a triagem, e, se necessário, atendido pela médica.
acontecendo também, aconteceu essa semana também, de um munícipe reclamar que estava demorando a ser atendido. Aí eu explico por que da demora. Cada paciente que passa lá, se deu positivo, tem que higienizar a sala e esperar no mínimo, são 15 minutos, né, para higienizar a sala e o produto fazer efeito. Aí sim entra um outro paciente, que não pode entrar um, entra, sai, por conta do Covid. Outra coisa, a dengue, ela tem que ser notificada, mesmo que seja negativo, tem todo um relatório que demora uns 15 minutos para fazer. Mas a demanda é espontânea, chegou lá, já faz. Pode ser que haja demora por conta disso, dos protocolos. Na verdade, a dengue, ela existe essa ficha, né, que é uma ficha do SINAM, que é de notificação compulsória. Então, assim, todo paciente suspeito entrou na unidade, a partir do momento que ele é acolhido, ele tem que ser direcionado para o preenchimento dessa ficha, que é onde o Estado de São Paulo consegue fazer esses cálculos, esse controle, né, da situação epidemiológica da região. E do Covid tem que fazer esterilização. A cada paciente tem que esterilizar a sala. Vamos encerrar? Então, gente, eu sou... Hoje, a audiência foi boa. Eu só vou concluir um pedacinho do acontecimento que eu participei, de um paciente dependente, que ele estava em crise, violento, né, queria bater no pai, na mãe, com tudo isso. Nesses casos, quando o paciente está em crise, sempre estava dando crise. Então, eu fui em Taubaté, numa clínica lá, tratamento. A clínica é perfeita. Tem até piscina na clínica. Piscina, médico, psicólogo, tem tudo, tem tudo. Academia, tudo dentro da clínica. Eu consegui uma internação para esse paciente lá nessa clínica. Arrumamos, ele levou ele lá, ele gostou do local, tudo. Então, na segunda-feira, nós vamos para lá, você vai ser internado. Quando chegou na segunda-feira, na hora de ir, que deu o paciente que não quis ir. Com tudo grata, com tudo, com alimentação, perfeito, campo de futebol, tinha tudo dentro da clínica. O paciente é um spa. O paciente não quer. Agora, quando o paciente está em crise, pode sim buscar ele e levar, põe camisa de força e leva. Quando ele está em crise, violento, e a clínica pode levar sim, entendeu? Mas não é no caso dos nossos pacientes aqui. No caso dos nossos pacientes, são um paciente pacífico, agora que nem no caso que o Chico falou, que o paciente está querendo suicidar, aí é outros 500. Entendeu? Aí é outros 500. Nós aqui, hoje, vou lembrar um pouquinho, há 20 anos atrás, ou menos, um pouco, 18, 20 anos atrás, que nós trouxemos até uma clínica de dependente aqui em Canas, porque tinha tanta gente, foi montada até uma clínica de dependente químico aqui em Canas. Ficou aqui vários anos aqui em Canas, tratando. Hoje nós temos, sim, muitos dependentes químicos de álcool, principalmente álcool e droga também. Mas, pelo que a gente tem acompanhado, só não vai internado aqui em Canas quando não é procurado pela família, pelo acompanhante, né, prefeito? Porque a gente tem acompanhado, quem quer tem local sim para colocar assim. Eu sempre estou acompanhando, eu vejo. Vamos encerrar então. Sendo só para o momento, nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente audiência, agradeço a presença e a audiência de todos. Uma boa noite.